podcast de número 60. Estamos aqui batendo um papo com o cara que esteve no podcast de número 1. Olha só que maravilha, alegra demais o coração a gente aí ter vindo ao longo desses bate-papo e percebendo o quanto a gente evoluiu. Conversando com pessoas com mais sabedoria que a gente, conversando com pessoas com mais conhecimento que a gente. E hoje não vai ser diferente. Eu te convido para hoje, nesse bate-papo, a gente subir mais uma linha, crescendo enquanto pessoa, como profissional, crescendo enquanto cidadão. Dr. Marcelo, muito obrigada por ter aceitado o convite de prontidão. Normalmente a gente tem uma certa dificuldade quando convida alguém para participar, para bater um papo. E eu lembro lá da primeira vez quando eu disse, Dr. Marcelo, cara, mano, tenho uma admiração, um carinho grande por ti, vamos bater um papo no podcast. No primeiro programa ele falou, vamos! Eu, meu Deus, por quê? Eu tava até com medo de já gravar, vamos! Ao vivo, ao vivo! E daí agora, desta vez, não foi diferente. Então, meu agradecimento de coração por sempre tu estar disposto. Com muita, mas muita, uma coisa que eu chamo que é a primordial, tá? Ela tá na frente de tudo. Eu uso dizer, cara, que isso tá na frente do conhecimento, isso tá na frente da sabedoria. Só não tá na frente, claro, do que é o mais importante para nós, que é Deus. Mas isso tá na frente de tudo. A coragem, Marcelo. Isso, tu tem de sobra. Isso Amém, tem. que Parabéns. continue assim. Marcelão, mas não é porque tu é o nosso amigo, né, cara? Não é porque tu gravou o Sim. primeiro podcast que a galera aí que nos acompanha e diariamente a galera vai nos seguindo, vai acompanhando os stories, a gente publica stories em collab com outras pessoas, então uma galera aí nos segue que pode não conhecer o Dr. Marcelo. E daí vem a pergunta, né? Quem é o Dr. Marcelo? Se tu puder contar aí de uma maneira resumida, a gente vai ficar lisonjeado em ouvir, Marcelo. Marcelo é uma pessoa simples, humilde, que com muita dedicação, esforço e vontade de vencer, dia a dia aí, vai em busca, né, daquilo de realizar os seus sonhos e também das pessoas que estão ao redor, bem como também ajudar as pessoas aí enquanto na minha profissão. Poder fazer uma ação para elas, buscar algum benefício, ganhar algum direito, fazer ser respeitado algum direito. Então, basicamente, o Marcelo seria isso, definindo tanto enquanto profissional, quanto também o meu pessoal. Bacana. E o Marcelo, uma curiosidade. A gente, quando colaborador, né, nós temos toda aquela obrigatoriedade, pô, tem que chegar mais cedo, tem às vezes pede para fazer hora extra e toda aquela correria, né, a gente enquanto colaborador. O que que mudou depois que tu passou a ser empreendedor, ser dono ali do teu próprio negócio, Marcelo? Tu levanta um pouco mais tarde, às vezes não vai trabalhar, que é um... Sim. Cara, eu acho que o... Mas conta aí. Assim, preocupações aumentam, Aumentam? sobremaneira, as preocupações em vários sentidos, é empreender a advocacia, né? Sim. Então são preocupações desde o momento de você pagar as contas e também buscar ali mais clientes, mais contratos, né? Ter esse fluxo, gerenciar também o negócio em si. Mas em contrapartida, lógico, se tem mais liberdade. Da mesma forma que você trabalha mais, se dedica mais, se estressa mais, tem preocupações a mais, mas você tem uma determinada liberdade de determinado horário, se precisar fazer, sair do seu trabalho ali, ajustando e ir para algum lugar, fazer alguma coisa, tranquilo, é mais tranquilo, não vai ter essa cobrança, né? Contrário ao fato de você ser colaborador. Às vezes daí tu tem que trabalhar durante o dia inteiro ali, em determinado horário entrar, em determinado horário sair. Tem as possibilidades de se sair, né? Só que às vezes, a depender do lugar onde está, o empregador ali pode ficar um pouco meio magoado, ou etc, porque que tá saindo demais, ou em determinados horários, né? Então, tem esses lados.
trabalha mais, se incomoda mais, se dedica mais, tem toda uma outra preocupação de gestão e assim por diante, mas a ContrSenso tem também a questão ali de uma liberdade. É meio delicado, né? É uma linha muito delicada, mas se tem a liberdade, ao contramodo também se tem mais dedicação, exige uma dedicação a mais. Hein? E tu conseguiu, depois que tu passou a empreender, respeitar ainda o início, o fim da jornada de trabalho? Não. Não. E tem o início, o horário de início, né? Que Aham. geralmente ali umas 7h30, 8 horas já Perfeito. está operando, né? Aham. Porque querendo ou não, como até deslocamento, enfim, a gente tem que levantar cedo, tem toda uma estrutura a ser montada, né? Por mais que, Boa. por mais que somos homens, mas tem Aham. uma estrutura, enfim, interno, etc, se arrumar. Mais 7h30, 8 horas ali é o mínimo, né, de entrada e saída aí, às vezes 9 horas, 10 horas aí a gente tá ainda trabalhando. Mas, doutor Marcelo, te dizer que não é com todo mundo assim. Uhum, Sabe por quê? Porque não dá certo com todo mundo. uhum, Dá certo com quem realmente tem compromisso, cara. entendo. Não. Uma vez, uma pessoa me disse o seguinte, cara, tudo que a gente, tudo que a gente quer, a gente consegue. Tudo que tu querer ensinar para alguma pessoa, a pessoa ela vai aprender. E cara, eu discordo. Nem tudo que a gente quer, a gente às vezes vai conseguir. Nem tudo que a gente quer ensinar, as outras pessoas vão aprender. Porque não depende da gente, depende da outra pessoa. E a outra pessoa, às vezes, ela não consegue vencer a si mesma e por isso não consegue alcançar. Sim, A gente não diria o nosso maior inimigo, a gente é o nosso maior aliado, mas a gente tem que entender essa pira, né, cara? Senão não vira ali o jogo. Mas voltando ali, o Dr. Marcelo, e conta aí pra nós, já mudando de assunto aqui. Às vezes a gente dá uma filosofada e vai lá, vamos voltar aqui. E, cara, qual que é a tua especialidade hoje, ô Marcelo? a especialidade, né, feito ali uma especialização específica com diploma, seria o direito trabalhista. A gente é especializado, né? Mas atuamos em outras áreas com mais ênfase também, Uhum. direito previdenciário, direito civil, o direito do trabalho ali, direito de acidente, também trabalhamos, atuamos bastante nessas áreas específicas. E lógico, o escritório ele tem o seguinte pensamento de que o cliente entrou no escritório, independente de qual seja o problema dele, a gente vai buscar resolver, seja por intermédio, em primeiro momento, de estudos, verificar se a gente consegue realmente abraçar a causa do cliente. Se porventura a gente verificar que é uma área muito específica e muito fora daquilo que a gente atua, aí nós procuramos algum parceiro para poder atuar naquela demanda que o cliente tem. Se for uma demanda muito específica, digamos, direito tributário. Porque a ideia é, independente de qual seja o problema do cliente, sempre quando se pensar em advogado, ele tenha um nome em mente, em buscar o Dr. Marcelo para resolver esse problema. Vai lá que ele vai resolver, independente de qual seja, alguma solução ele vai apresentar para você. Cara, que massa. E isso é algo que a gente ainda vê com um certo temor, que é a parada da... A grande maioria dos advogados, eu diria até colocar eu nesse bolo. A parada da parceria com indicação, levando em consideração a questão ali da responsabilidade, né? Lembro que algum tempo atrás até fazia algumas parcerias, tipo, mandar o cliente e daí a gente dividir responsabilidade ou mandar o cliente fazer algum tipo de parceria Uhum. aonde de algum modo eu ainda iria fazer o meio-campo. Cara, tive algumas frustrações e daí chegou na conclusão no seguinte sentido, cara, eu vou te mandar um cliente aí, mas sem parceria. Tu é Entendi, totalmente responsável pelo cliente. entendi. E eventualmente, claro, se alguém mandar algum cliente para nós, a gente só, cara, a gente não faz parceria, a gente só
faz o processo, indica para ti se precisar, tu indica para nós, mas sem nenhum tipo de parceria efetiva, porque o que percebi com algumas parcerias que fiz, que a responsabilidade ela é temporal, é por um tempo. Depois a pessoa meio que se exime um pouco da responsabilidade. Talvez uma parceria diferente, documentada, né? Onde daí ali está, assim, salientada a responsabilidade com o profissional. E daí eu lanço a pergunta, como que tu faz essas parcerias, ô Dr. Marcelo? Confesso que a ti, que todos os parceiros que eu vou buscar, né, tenho eles como referência na área de atuação em que eu estou necessitando. E quando busco como parceiro, eu tenho 100% de confiança nesse profissional, seja tecnicamente, a ética dele, e que ele vai dar o melhor de si para buscar resolver realmente o problema do cliente. Então, quanto a esse ponto de responsabilidade, etc., confesso a ti que não tenho esse problema, não tive esse problema até hoje, Pô, bacana. justamente pelo fato de que o profissional que eu procuro, eu busco ele ser ali a referência para mim, busco também outras qualidades de ética e compromisso com o seu trabalho. Então, quanto a esse ponto, lógico, a gente aí tem uma longa caminhada na advocacia ainda pela frente, mas hoje nunca tive nenhum problema relacionado a esse ponto. Cara, que bacana. E como que tu faz normalmente a parceria lá, se me permite a pergunta, já saindo aqui um pouco até do script, né? Sim. É tipo, é parceria meio a meio, 20-20, 40-60? Depende. Às vezes 20, às vezes 40, às vezes 40, 60. Vai depender muito como se vai se dar a ação, qual a modalidade também da ação ali em si. Então, varia bastante, tá? Varia bastante. Exato. Perfeito. Quanto divide responsabilidade, aumenta a porcentagem. Se é se Em trata... equalização, né? Exato. Diminui responsabilidade e aumenta a tua porcentagem daí, né? Isso. Cara, perfeito. Marcelo, e olha só. Se eu te perguntasse hoje, mano, e isso aqui é legal. Isso aqui é depois lá no final a gente vai fazer um quiz, né, cara? Umas perguntinhas. Eu acho muito legal esse quiz lá do final do nosso bate-papo, porque ele fala muito sobre a nossa visão de vida agora, né? Fala sobre família, fala sobre Deus, trabalho. E essa pergunta aqui, ela é uma pergunta que se feita há 10 anos para ti, Marcelo, tu teria uma resposta. Essa pergunta feita hoje para o Dr. Marcelo tem uma resposta, mas daqui a 10 anos a resposta ela vai ser diferente. E tomara que seja diferente. Que é, por quê? Porque em tese a gente vai evoluindo enquanto pessoa, né, e vai mudando conceitos de algumas coisas em que pese alguns serem universais, a grande maioria deles eles têm uma condição de expandir, né, o próprio conceito, ele vai aumentando, né, o seu significado. E daí, qual a ideia? É tu colocar o que é isso aqui para ti e daqui a alguns anos tu ir lá e ver o vídeo e dizer, cara, os meus propósitos mudaram. Ou eles estão intactos, ou eles cresceram. Minha visão é um pouco mais ampla, que é no seguinte sentido. Qual o teu propósito hoje, Dr. Marcelo? E vamos nichar, né? Enquanto operador de direito. Operador do direito, especificamente, o propósito, que nem eu havia mencionado desde o início ali, realmente, quando a gente inicia na advocacia e consegue, às vezes, o primeiro benefício para o cliente, a primeira ação com êxito para o cliente de um acidente de trânsito, ou propriamente os direitos trabalhistas do cliente foram respeitados. Batemos na porta do judiciário, requerendo que os direitos do cliente fossem respeitados, e por intermédio de uma sentença ou propriamente um acordo interessante, foram respeitados. E quando isso inicialmente acontece, a gente verifica que, lógico, vamos ser recompensados financeiramente, mas é algo a mais. É algo, poxa, eu consegui ajudar um pai de família que tem filhos, que dependia daquele salário, dependia daqueles direitos que não foram pagos, e agora com esses valores ele vai conseguir, seja pagar ali o seu financiamento, fazer um upgrade na sua questão financeira em casa, né, com os seus filhos, comprar uma alimentação melhor, uma vestimenta melhor para os seus filhos. Então, o propósito, além de, lógico, realizar sonhos pessoais, profissionais, é poder
ajudar ali as pessoas nesse sentido, de buscar a justiça para essas pessoas. Até ontem eu fiz um atendimento pelo período da manhã de uma cliente ali de Bombinhas. Ela trabalhou em um setor bem delicado, etc. Foi extremamente explorada, numa visão trabalhista. E eu falei para ela o seguinte: olha, tem muitas ações que às vezes se tem aquela questão da recompensa financeira, porque não foram pagos alguns valores, né? Mas o seu caso em específico é muito diferente disso. Realmente é algo além. São os seus direitos que foram extremamente violados assim de uma forma bem grotesca, aliado quase a um trabalho escravo. Então, assim, essa ação ela está além de questões financeiras, e sim de ver o seu direito respeitado, e principalmente por uma sentença que assim o faça pelo magistrado. Cara, perfeito. E como a gente, que acontece muito, mas antes que eu esqueça, parabéns, tá? Cara, parabéns. Esse é o que deve mover o coração de qualquer operador de direito. É fazer justiça, né? É fazer justiça, tendo aquela sensibilidade, né? Tratando os desiguais de uma maneira desigual para Perfeito. encontrar ali uma igualdade, né? Nem todo mundo é igual, a gente tem que tratar ali com uma certa desigualdade para equilibrar a balança, né? Mas no fringir dos ovos, a gente fazer o bem para as pessoas, né? E, cara, nessa linha de pensamento, doutor Marcelo, e a semana até passava por isso, né? Porque a gente tem um setor aqui de direito trabalhista, tem um setor lá também, e que é uma linha bem tênue, né? Essa pegada, né, Marcelo? Porque tem a lesão lá, tem o valor pecuniário e tem um dano moral. Só que o valor pecuniário e o valor do dano moral, às vezes, não custeia o serviço. É muito comum chegar as pessoas para entrar com uma ação com a gente, que o valor ele não ultrapassa 2.500. Tipo, não paga o custo do processo. Como que tu lida com esse tipo de situação, Marcelo, doutor Marcelo, que o cliente, cara, ele foi lesado, só que ele ganhando ação, não vai dar 3.000. Logo, se não vai dar 3.000 em tese, não vai pagar as custas que nós temos para entrar com o processo, que é o tempo, que é a questão da expertise, que é ir no tribunal, que é ir... São várias coisas, né? E numa precificação, a gente percebeu que era mais ou menos esse o custo de um processo. Entra muita situação assim e a gente acaba não fazendo. O que tu faz para lidar com esse sentimento? Porque assim, tu sai da faculdade para ser um herói. Perfeito. Aquela ideia de que, cara, eu vou fazer justiça. E daqui a pouco tu se encontra numa situação de inúmeras injustiças e que... E agora? Porque pagar para trabalhar não dá. Sim. Vamos lá. Depende de cada caso, né? Tem clientes em que, às vezes ali, tem valores que dando 700, R$ 1.000, digamos o seguinte, eu coloco como padrão já para entrar com uma ação. Por qual motivo eu digo isso? Às vezes é um cliente novo, que veio já por intermédio de uma indicação. Então, essa pessoa ela te dá uma confiança redobrada, porque provavelmente veio por uma indicação de uma pessoa que ela confia. Às vezes eu não ganho diretamente com aquele cliente naquela ação, muitos valores. Vamos dizer que nem você disse, tenho toda uma despesa, às vezes paga para trabalhar. Só que essa pessoa, devido ao fato de ter desempenhado um bom trabalho, ela ter gostado, etc., principalmente nessas ações mais, assim, trabalhistas, né? Ações cíveis são mais delicadas esses valores. Realmente não compensa porque uma ação civil, 3, 4 anos. Uma ação trabalhista, se fazer um acordo, é mais rápido, 2 meses, 3 meses, às vezes na primeira audiência, né? Então, o que acontece? Um cliente a trabalhista, que é onde mais atuo, o valor vai dar em média ali 700 a R$ 1.000, eu entro com essa ação. Por qual motivo? Não estou ganhando muitos valores ali, como você disse, pagando para trabalhar, naquela ação específica.
Mas esse cliente pode te indicar outros clientes. Da Bah, mesma boa. forma que ele pode retornar ao escritório É e um gerar, investimento. exatamente, retornar com uma ação melhor, que foi o que já aconteceu. Me recordo que uma mulher, aqui de São João, inclusive, trabalhava em uma determinada situação, né? E ela me procurou. E a ação realmente ia dar em torno ali de 900 a R$ 1.000, a ação dela. E eu disse, não, vamos entrar com a ação. E entrei com a ação para ela. Passado ali 2 meses, ela me trouxe 5 clientes da Bah. mesma empresa, que geraram muitos honorários. Então aí que eu pergunto, poxa, tive lucro ou não? Certamente tive, entende? Cara, que interessante. Então trabalho nessa linha. Sim. Mas nessa linha de... Cara, mas que interessante. Ó, vou até mudar um pouco do nosso script aqui, tá? Hoje a gente tem uma base ali de 2.500 a 3. E aqui nesse 2.500 a gente perde bastante gente. Bastante gente. Bah. E daí poderia fazer isso, né? Trabalhar na revenda, né? E não trabalhar na primeira venda, né? Com o lucro. Já ganhei o podcast. Já pago as custas. Perfeito. Pô, massa. É massa trocar ideia, né, Sim, cara? bacana. Por isso que é legal a gente bater um papo, né, cara? Marcelo, show. Conhecemos aí um pouco do Marcelo. Batemos um papo bacana até agora. Agora vamos para um segundo momento, que é aquele em que a gente adentra, né? A gente está aqui falando sobre todas as coisas, né, que a Advocacia Oliveira ela faz, né, especialidade do Dr. Marcelo, e afunilamos aqui o nosso diálogo para encontrar algo que até coloquei ali nos stories anteriormente, abri ali uma caixinha de pergunta, veio aqui uma ou duas, anotei aqui, outras aqui a gente acabou até fazendo ali, trocando uma ideia, né, Marcelo? Que é a matéria acidente de trânsito. Eu conversei já algumas vezes contigo a respeito desse tema e sempre que a gente abre, né, esse leque de diálogo a respeito de acidente de trânsito, eu sempre saio do nosso diálogo pensando assim, cara, vou ter que fazer um patrocinado. Juro pra ti, cara, tem que fazer um novo patrocinado, tem que fazer um novo patrocinado. E não tem teto, né? É tipo, inspira a Sim. gente, tá? Esse tema, que é o tema acidente de trânsito. E se me permite aí, pra gente começar aí o bate-papo aí nessa pegada, o que seria, num sentido um pouco mais amplo, né, doutor Marcelo, acidente de trânsito, para aquele que nos vê, o leigo, o cidadão? Acidente de trânsito pode acontecer desde com um pedestre sendo vítima, um motociclista, uma pessoa dirigindo um carro, um caminhão, ou propriamente uma bicicleta, moto, enfim, todos esses pontos onde que a pessoa sofre um acidente, certo? Seja ali, ela foi vítima, seja cortaram a frente, bateram atrás e tá andando de moto. Um carro bateu atrás, ela caiu, quebrou um braço, uma perna, uma clavícula, enfim, teve um dedo amputado, que é muito comum, principalmente de moto, isso acontecer. Teve uma luxação muito delicada, enfim. Acidente é bem amplo, né? Pode acontecer de várias formas. Às vezes um pedestre atravessando ali a faixa de pedestre, vinha um carro e bater, colidir ali com a pessoa e a pessoa vir a se ferir. Então, basicamente, o conceito de acidente seria nesse sentido. Sim. E hoje é uma das demandas que mais tem lá no escritório, doutor Marcelo? Não é as que mais tem, mas eu tenho algumas demandas referente a acidentes de trânsito. Perfeito. E já fugindo aqui um pouquinho, qual que é a demanda que mais... É trabalhista? É o que mais dá fluxo? Trabalhista, previdenciário e também as ações acidentárias de trânsito. Perfeito. Mas num rol, colocando trabalhista, previdenciário, e em segundo ali, em terceiro, em verdade. Segundo, terceiro, acidente de E trânsito. onde é que entra a família nesse rolo aí? Oi? Direito de família? Ou não faz Não, direito? faço também, Faz faço também. direito civil. Cara, e essa Eu digo assim, pegada... num ranking, Sim. entende, de mais demandas que se tem. Sim. Mas lógico que daí tem as demais que entram ali também. Perfeito. Mas é o nosso dia a dia, né, cara? Hoje o maior réu é o INSS. E os acidentes, cara, eles são diários, né, cara? E o legal é o leque, né? Do acidente de trânsito, quando ele acontece, o que surge, né? O guarda-chuva por baixo do acidente de trânsito, né? Muitas E coisas. daí vem a pergunta, né?
se tu puder colocar aqui os dois principais direitos ali que o acidentário, né, ele tem aqui nesse guarda-chuva, e depois a gente vai para um terceiro ali que chama ali um pouco a atenção e que a grande maioria da galera aí acaba não sabendo, né? A pessoa vítima de acidente de trânsito tem diversos direitos, Uhum. mas vamos colocar uma situação hipotética. O João, ele tá andando com a sua moto, indo pro trabalho, chega um carro e corta a frente num cruzamento dele. Aí o João cai no chão, quebra um braço, certo? É colocado platina, enfim, é cirurgia, fica meses encostado ali pelo INSS, tem ali que fazer algumas cirurgias, tomar medicação, fazer recuperação, fisioterapia, enfim. Essa pessoa, ela tem direito, em primeiro momento, por danos morais, pelo fato de ter passado por todo esse processo de acidente, passado cirurgias, hospitais, recuperação, e também o dano estético, pelo fato ali de for uma fratura exposta, que andando de moto é muito normal isso acontecer. Teve que colocar aqueles pinos, às vezes aqueles ferros atravessados na mão, que confesso a ti, sou motociclista e é delicado você ver aqueles ferros atravessados ficando durante meses ali. Então, vai se ter atingir a imagem, a questão física. Então, se tem o direito aí de danos estéticos. E também, lógico, além desses direitos, se tem os danos materiais que foram causados na motocicleta, né? Seja ali o fato de ter quebrado a moto, deu um orçamento de 10 mil reais para consertar, aí tem que ser pago esses valores da motocicleta também. E diversos outros. E digo aqui um dos bem interessante também, o João, antes do acidente, ele tinha a sua capacidade laborativa 100%. O braço estava 100%, toda a mobilidade dele estava ok. Mas depois do acidente que ele foi vítima, que foi causado por uma outra pessoa, por uma negligência ali, não respeitar as normas de trânsito, ele sofreu um acidente, quebrou o braço, perdeu um pouco a mobilidade do braço, não vai ter mais a mesma força. Então, nesse sentido, digamos que ele perdeu 50% da sua capacidade laborativa. É possível a gente requerer também que, digamos que o João ele ganha 2 mil reais, a gente pedir 50% desses 2 mil reais, ou seja, mil reais, de quantos anos ele tiver até quando efetivamente se aposentar. É um dos direitos assim que podemos requerer junto aí às ações acidentárias de trânsito. Cara, mas daí, cara, isso dá uma. Vamos pegar que teve um acidente agora em 2025, R$ 1.000 atualizado pela expectativa de vida. 80 São, anos, são ações aí que milionárias. dificilmente vai. Cara, vai 1 milhão? É, De boa, tranquilo, uma ação é isso aí. dessa. E não dá um friozinho na barriga quando coloca 1 milhão lá no valor da ação em protocolo? Não, Tem justiça gratuita? porque o que acontece? Essas ações não dá um valor muito alto à ação por qual Sim. motivo? O pedido especificamente dessa pensão, ela se enquadra basicamente naquele critério de quando se vai entrar com uma ação de pensão alimentícia. Ah, 12 entendi. meses. Aí você pega os 1.000 reais vezes 12, que dá 12 mil só. Só que o Ah, não sabia pedido, disso, cara. só que o pedido digamos, o João tinha 30 anos, é dos 30 anos até os 80 anos com todos os reflexos trabalhistas. Mas a gente só faz o cálculo limitado aos 12 meses. Cara, eu não sabia disso. Diferente da ação trabalhista, em que tem que colocar tudo, né? Cara, a ação Senão, trabalhista é uma é, situação peculiar, né? Porque daí esses dias eu até conversava com a doutora Larissa, que, cara, como que vai limitar uma pretensão que eu não tenho ideia do que vai ser, porque eu não sei qual é a incapacidade? sim. Daí tu tem que meio que jogar no escuro. É. Daí tu colocou lá uma perspectiva de 30% de capacidade laborativa, faz a perícia, perdeu 70%. Como é que tá resolvendo esse imbróglio no tribunal? Delicado, né? Sim. Eu lembro de uma ação, cara, que eu acabei até visualizando. O cara entrou com uma ação indenizatória ali de Brusque até. Tava vendo a jurisprudência. Estudando num caso específico.
há um tempo atrás com a doutora Larissa. Eu acho muito legal isso. Tipo, surgiu uma dúvida, a gente junta ali um grupo de 3, começamos a bater papo para ver qual é a melhor solução. Daí eu lembro que tinha pego ali um caso que pareceu até que o juiz fez de uma maneira um pouco mal intencionada, né, cara? Foi entrado com a ação, colocado um valor específico, o juiz falou ali para arrumar o valor, inclusive até chamou a atenção na questão da sucumbência. O advogado lá emendou, fez tudo bonitinho, certinho. Daí depois veio a sentença, só que falou o valor e daí depois limitou a pretensão que é o pedido e falou que o advogado pediu. Rapaz, que coisa feia. Na sentença dá assim, cara, o juiz botou o valor e Coisa feia. Cara, e daí eu fiquei pensando, eu fiquei me colocando no lugar do advogado, né, cara? O que o advogado vai fazer numa situação dessa? É delicado. Delicado. A gente fica Fazer recurso, mas tem um entendimento também, Sim. né? Mas os momentos desafiadores que nós, advogados, estamos vivendo e que o cliente agora ele tem acesso. Sim. Há um tempo atrás não teria. Hoje tem acesso, tá? Uhum. E daí a gente tem que ter todo um cuidado, né, cara, para explicar situações que às vezes não estão no nosso controle. E na dúvida, na trabalhista, se me permite a pergunta, tu joga para mais? Sim. Sempre joga para mais. Para mais. E a gratuidade tá... Geralmente todos os clientes ali, como eu trabalho mais pro empregado, se enquadra o perfil da justiça gratuita, então não tem problema quanto a isso. Não tá pecando pelo excesso em jogar valores lá pro alto. Agora... O alto não, também. 2 milhões. Pretensão. Um valorzinho. Ganhou 100 mil. Sucumbência. Sucumbência 130 mil. O que o cliente vai ganhar nada? Ai. Meu Deus. Mas cara... Mas o legal é que a gente vai pegando aos pouquinhos o macete, né? Daí, eu vou te ensinar uma técnica. Ensinar uma técnica ao vivo aqui, né, cara? Dificilmente o juiz vai olhar, né? Se olhar, tudo bem, não tem problema. Tem 2 varas, né? Tem 2 varas. Vara 1, vara 2. E o juiz da vara 2 é um juiz massa. Cara, o bicho é massa pra caramba. E o juiz da vara 1 é só pela misericórdia. Caiu lá, perdeu a ação. E daí, tu vai lá e usa o sistema. Tu entende como ele funciona. Faz uns 4, 5 testes, em dias diferentes, né? No dia 1, vai lá e faz o teste. Protocola, vai pra vara 1. Protocola, vai pra vara 1. No outro dia, tu faz o teste. Protocola, vai pra 1. Protocola, vai pra 1. No terceiro dia, tu vai mais ou menos no mesmo horário. Protocola 2 e a terceira vai ir pra vara 2. Dá certo, né? Dá, já fizemos direto isso e dá na tampa, cara. Entendi. E daí, tá ligado? Que tem várias varas que o cara se ir pra determinado juiz ferrou. Sim. Porque o sistema, a gente pode pegar o sistema na culatra também. E aqui a gente pegou o sistema na culatra. Bacana. Só que daí tu tem que entender o sistema e a vara que tu tá trabalhando. Entendi. Porque é por sorteio, mas é um algoritmo. E o algoritmo, ele às vezes... Padrão? Exatamente, padrão. É só tu descobrir o padrão, caixão. Entendi. Até depois, se tu tiver dúvida a respeito de um padrão aí aqui em São João, aqui na região, que a gente utiliza, a gente passa o fio aí quentinho. Só passar a propina. Tá bom. Perfeito. Cara, e qual, ô Marcelo, nós conversávamos antes nos bastidores, né? Qual o direito que essa galera que vem ali do acidente, que a maioria tem ali um direito e desconhece, e que eu lembro que isso eu até aprendi contigo e hoje a gente politiza bastante aqui nas reuniões no escritório, tá? Parte da seguradora lá, né? Perfeito. Isso. Hoje, com as pessoas vêm se conscientizando mais em que a partir do momento que tu compra um carro, tu compra uma moto, tem que ter um seguro, certo? E então, hoje, comparados aos anos anteriores, as pessoas vinham como o seguro, a contratação de um seguro para um carro, para uma moto, algo de luxo. Mas hoje, devido o grande crescimento
do trânsito, das imprudências, assaltos e assim por diante, as pessoas já não vê mais como algo de luxo, e sim como algo como necessário, uma necessidade realmente adquirir o carro, ter atrelado um seguro, justamente por essas situações. E quando a pessoa, o João, que estava dirigindo a sua moto, um carro veio e cortou a sua frente, bateu nele, esse causador do acidente que bateu no João tem seguro, a ação se torna mais bacana. Em que sentido? Do tempo. Porque uma ação acidentária, se for trabalhar nela do início ao fim, demora em média ali de 3 a 4 anos no direito civil, porque são muitas demandas. Mas agora, se o causador do acidente tem um seguro, o João, que foi a vítima, ela já tem a possibilidade de entrar. Seria interessante, por intermédio de um advogado, para que seus direitos sejam respeitados de acordo com o correto, né? Para não evitar ali de ser enganado, etc. Contratar um advogado e consiga, por intermédio de uma negociação administrativa com a seguradora, fazer um acordo. E muitas vezes esses acordos aí acontecem em um mês, 2 meses, valores aí de 200, 300, 400 mil reais em 2 meses após o acontecimento do acidente. Cara, que bacana. O... E essa galera aí que acaba se envolvendo em acidentes, tu percebe, é muito comum a galera não ter conhecimento de que existia seguradora e pode entrar com ação contra a seguradora, Marcelo? Dificilmente se tem esse conhecimento. Já pensa já de forma direta no causador, né? Já vê o causador, não Sim. vê a possibilidade de realmente ser garantido seus direitos, receber os valores, entrando com ação em face da seguradora. Mas daí quando a pessoa, beleza, então ela teve um acidente com lá a pessoa e ela teoricamente vai entrar em contato com a pessoa. Não é de praxe o réu já dizer que tem seguro e Sim, criar toda essa... perfeitamente. Só, Pode só falar. que geralmente se fala isso, mas mais atrelado aos danos materiais. Questão da moto. Vão consertar a tua moto. E esquece. Verdade, Ah, não, ó, cara. eu tenho seguro, vou acionar aqui, vou fazer o boletim de ocorrência, etc. E a tua moto vai ser consertada. Perfeito, a moto vai ser consertada. Mas como é que fica o braço quebrado? As sessões de terapia, as cirurgias, os medicamentos. Aí esses pontos, a seguradora, ela meio que, Aí é se que tu tá a não cereja do questionar, se bolo. tu não bater na porta Caraca, dela, mano do céu. ela vai se manter inerte. Sim. Aí é que tá a cereja. Até vou anotar aqui. E, Aí é e que tá a cereja do sempre bolo. aqui fazendo até um adendo, sempre tomar muito cuidado em que sentido? Aquilo que tu vai assinar para a seguradora. Porque digamos o seguinte, a seguradora vai consertar a sua moto, certo? Uhum. A moto ali do João. E o João vai ter que, é necessário fazer um recibo dando para a seguradora que ela consertou a motocicleta. Só que tem que tomar muito cuidado com o que vai estar escrito nesse recibo, porque às vezes a seguradora pode colocar termos específicos, como a quitação total do acidente ocorrido com o João na motocicleta, enfim, os fatos ali, não podendo ela mais nada reclamar futuramente. Aí esse recibo impede da gente entrar com ação pelo fato ali de que a pessoa deu a quitação. Então, se tomar muito cuidado com o que vai assinar para a seguradora. O ideal, desde o momento que sofreu o acidente, procurar um advogado para que o advogado faça as devidas orientações e acompanhe o caso. Entende? Para evitar aí de ser enganado pela seguradora. Às vezes, pensando naquele pensamento, indo pelo aquele pensamento, não vou contratar um advogado porque senão eu vou ter que pagar uma porcentagem daquilo que eles me pagarem, né? Só que nesse pensamento, às vezes lucra bem menos daquilo que realmente deveria lucrar, não. Pagar os seus direitos daquilo que seria o ideal. Sim. Inclusive, teve um caso real que passou aqui pelo escritório em que o nosso cliente ele fez administrativamente sozinho, né? E deu uma quitação geral numa ação que ia bater aí quase 1 milha, né? Tá lembrado dessa situação? Sim, Isso, me até recordo. passou por
Duas pessoas analisou, daí chegou em ti, analisou, e daí teve lá o termo de renúncia. E É. não tivemos aí o que fazer frente à situação desse termo, né? E isso é algo que a gente deve chamar muita atenção, né? Ah, gosto muito das demandas contra o INSS e gosto muito de um benefício que a gente chama de BPC-LOAS. E normalmente a pessoa ela vai buscar o benefício BPC-LOAS sozinha. Ela vai lá no CRAS sozinha, invariavelmente vai lá no INSS sozinha, para não ter esse custo com o advogado. Como na seguradora, cara, eu vou lá na seguradora sozinho para não ter o custo com o advogado, que é 30%. Mas na seguradora assina uma renúncia, no INSS entrega o documento que faz perder a ação. Faz perder a ação, não. Faz perder o procedimento, né? Acaba sendo negado o benefício por ter dado uma informação equivocada. E depois de entregar a informação, confirmar alguma informação, não tem. Tu tem que cancelar aquele requerimento e começar tudo de novo. Vai perder ali, às vezes, 6 meses de atrasado. Porque acabou sendo orientado, às vezes até pelo servidor de INSS, informou na boa fé. Na seguradora, daí os caras já vão de uma maneira intencional, né, cara? Sim. Mas no CRAS, no INSS, às vezes até o servidor ele não tem conhecimento da legislação, principalmente do CRAS, não tem conhecimento da legislação, e classicamente diz, traz todos os documentos da família, leva todos os documentos da família, até nem os que moram leva. E soma a renda de todo mundo ali, acaba perdendo ali a situação do benefício pela constatação de uma renda, né, acima de um quarto salário mínimo, no caso do LOAS lá, que tu conhece, né, é um benefício muito legal de trabalhar. Perfeito. E o Marcelo, e qual a média de tempo dessas ações acidentárias no Poder Judiciário? Como é que está esse contexto? Bem delicadas. Hoje o Poder Judiciário aumenta muitas das demandas de acidentes e diversas outras, né? Consequentemente, o Judiciário tende a demorar mais para resolver os casos. Uma ação acidentária de trânsito, ela demora em média ali de 3 a 4 anos, até se chegar no seu final, recebimento, certo? Mas, se for fazer uma negociação administrativa junto à seguradora, em média aí de 1 a 3 meses se resolve. Isso daí fazendo tudo de maneira administrativa. Administrativa. E qual que seria esse procedimento administrativo, se me permite, o Eduardo? O Eduardo, o Dr. Marcelo. O procedimento administrativo, em verdade, seria conversar com a seguradora, entrar em contato com eles. Geralmente se dá por e-mail ou por WhatsApp, ligação. Você conversa ali com o advogado que representa a seguradora e vai negociando. O que acontece? A seguradora ela tem um limite e esse limite é a apólice. A apólice ali, hoje em dia, o pessoal coloca em torno de 300 a 400 mil reais. A gente já tem essa base, então a seguradora ela vai negociar dentro desses valores e a gente vai negociando, vai argumentando o que teve de dano, o que causou, fazemos a nossa própria análise, né, baseado em experiências anteriores e daí vamos negociando, ajustando ali com a seguradora para conseguir uma quitação. Conseguimos uma quitação, finalizamos o caso. Por isso que demora, às vezes, 2, 3 meses, porque a gente manda uma proposta, eles mandam contraproposta, vamos puxando a corda ali até chegar num bom momento que seja bom para ambos e daí finalizamos o procedimento administrativo. E com essa... Bom, deixa eu fazer essa pergunta aqui, só uma outra. Tá, e dentro desses 400, 500, 300 mil ali, que é o limite da apólice, entra aqui aquele pedido de pensão que tu falou anteriormente lá? Sim, entra. Cara, então vai ficar devendo o causador do dano? Mas o que acontece? Quando a gente faz o acordo com a seguradora, aí tu tá dando quitação tanto para a seguradora quanto pro causador do dano. Pô, mas aí é que tá legal de ter um seguro, então, né, meu? Porque também é o seguinte, às vezes a pessoa ali que foi o causador do acidente não vai ter dinheiro para pagar esse valor restante. Vamos supor, a pólice é 300 mil reais. O dano foi 700 mil.
Ela não vai ter dinheiro para pagar esses outro valor restante, entende? Então, fazendo um acordo ali de uns 300 mil reais, recebendo à vista ali, agora, em 2, 3 meses, acaba sendo mais benéfico para o cliente do que ter uma ação tramitando 4 anos Sim. e não receber nada aí pro resto da vida. E não faz, tipo, acordo parcial com a seguradora. A Não, seguradora não lá, o faz. limite. Ah, até é interessante, porque daí não teria sentido daí. De ter seguro, né? Não teria sentido ter seguro, né? A ideia é resguardar com o valor da pólice o causador do dano, né? Cara, que bacana. E como é que tá esse rolo, ô Marcelo, da parada das cooperativas? Que aqui em São João mesmo, eu acho que deve ter umas, olha, perto de 10, né, cara? E cara, pelo menos uma vez por mês eu recebo mensagem no celular pedindo pra mim fazer um seguro de uma cooperativa. Aham, daí, pode falar. Olha, o que eu sempre falo para todos os meus clientes, cooperativa é diferente de seguro. Cooperativa você está se associando a uma associação, certo? E em tese, uma associação é aquele ponto. Os danos são distribuídos também para os cooperados pagarem. Só que, lógico, meio que se faz aí uma forma um pouco diferente com as cooperativas, né? E só cobra um valor mensal, às vezes baixo, para que seja o veículo tenha proteção veicular. Só que em todas as experiências que eu tive com proteção veicular, não são bacanas, tá? Sim. Porque eles não pagam, não querem fazer acordo e depois lá na frente, na hora de receber cumprimento de sentença, ficam também fazendo picuinhas, etc. ali, enfim. É bem delicado realmente quanto à proteção de veicular. E o que eu oriento para o cliente é o seguinte, cara, se vai adquirir um carro, uma moto, pensa já no teu orçamento com o objetivo de ter um seguro, certo? Mas, às vezes, às vezes, naquela opção irracional, mais emoção, quer adquirir um bem um pouco mais elevado e não tem o dinheiro para o seguro, mas sim para uma proteção veicular, aí coloca uma proteção veicular. Então, o que eu oriento? Primeiro momento, um seguro, de fato. Sim. Se porventura você não ter dinheiro para um seguro, entre não ter nada e ter alguma coisa, aí se faz a proteção veicular. Perfeito. Porque ao Perfeito, menos isso aí. vai ter um Sim, resguardo, por mais que vai isso. demorar anos, vai se incomodar, mas Sim. ao menos lá na frente tem um certo resguardo. O que tem percebido aqui nas seguradoras? Duas situações que daria para citar, que é o dia a dia aqui do escritório. Primeiro, que procrastinam na demanda o que der, né, cara? O que conseguir jogar para frente é para frente, para frente, para frente, para frente. Cara, e uma... Porque tem formas da gente se defender, tem formas da gente ser autor de ação, né? E é muito o estilo do advogado, né? Mas tem formas baseadas na boa-fé e formas baseadas na má-fé. Eu tenho percebido, me corrija se eu estiver errado, nas que eu percebi, né? Que daí eu, antes de, às vezes, protocolar a defesa, a galera me chama para conversar. E teve pelo menos aí mais de 5 esse ano de 2025 que o responsável me dizia, Moraes, aqui daria pra gente pedir litigância de má-fé, né? Eu ia entender o contexto. Cara, pô, má-fé, sim, Total, total. E daí a gente tem muito cuidado para pedir má-fé, para não ficar, às vezes, se xingando no processo, assim. Mas, cara, às vezes é tão explícito, né? total. Tão explícito. E assim, propriamente a segurança jurídica da diferença entre uma seguradora e uma proteção veicular. A seguradora, o capital social dela, às vezes é bilhão, né, e milhões, e uma proteção veicular, o capital social é muito baixo. E também, assim, uma seguradora, anos de CNPJ aberto, uma proteção veicular, 2 anos de Sim. CNPJ aberto. Então, às vezes, é mais fácil fechar e não pagar ninguém uma proteção veicular. Perfeito, boa. Tem uma outra situação também da proteção veicular. Vamos queimar o filme da proteção veicular, mas isso é o que está acontecendo no Não, processo. é a realidade. A gente está dizendo fatos. Não É a realidade. Talvez tenha alguma aqui que se salve, mas assim, da experiência que tivemos aí, pelo menos com umas 5 ou 6 a instituição de proteção veicular,
Todas elas foram nesse sentido. O cara bateu o carro, vai lá pra arrumar. É peça usada, não é peça nova. Restaurado, Aham. O ferro negócio é, pô, velho. mas é bem assim. Esse... E daí a pessoa ela tem duas escolhas, ou ela pega a peça velha, né? E tem ali o carro mais ou menos, ou então Às vezes o carro tem novo, gente ali zero, foi vítima, bateram nele, daí a proteção veicular que é botar a peça pra botar a usada, peça usada. paralela. E daí ou bota ou judicializa. Sim. Bota ou judicializa. Perfeito, massa, bacana. Marcelo, estamos aí, finalizamos aí o terceiro bloco de pergunta, adentramos nesse ponto aí que é o acidente de trânsito, que é algo aí que é um acidente a cada minuto no Brasil, acho que até mais, né? Até mais. Até mais, né? 220 milhões de brasileiros, uma extensão aí gigante esse nosso Brasil. E como é que tá a tua atuação, doutor Marcelo? Tem expandido para fora de Santa Catarina ou tem sido um pouco mais cauteloso com relação a essa situação? Expandido. Expandido, bacana. Cara, eu acredito muito nisso, tá? Principalmente quando a gente pensa em tráfego pago, né? Que é algo aí que a gente tem batido um papo esses últimos dias. Até te trazer aí uma notícia quentinha pra ti. Coloquei nos stories ontem de noite lá, que o Zuckerberg, ele trouxe uma nova atualização ali pro Meta. Daqui a alguns dias vai estar disponível, tá? Aos poucos ali está sendo disponível essa função, que é a gente mandar em áudio o que a gente quer e a campanha ela sair prontinha, meu Que amigo. bacana. Massa, né? A IA revolucionando. Tá Né? revolucionando. Inclusive, vou fazer um convite para ti. No final de semana que vem, vou levar a Lívia, que faz o tráfego pago para nós aqui no escritório, e e só ela, cara, mas dada a relevância do tema, cara, eu me senti na obrigação de ir junto. Ir junto para ver o curso. Pra ter ciência, né? De tão relevante que é o tema inteligência artificial, tá? Porque o tráfego pago, ele tá ficando para trás. Para frente é a inteligência artificial. Total. Fazer tráfego vai ser fácil. O que vai ser difícil é tu se sobressair nesse contexto do tráfego pago, né? E daí vem a inteligência artificial para maximizar, ou seja, fazer mais rápido. E daí depois o atendimento, né? Atendimento cada vez mais profissionalizado, né? Eu conversava com um colega também essa semana e ele mencionou que hoje tem ali uma parceria com uma pessoa do marketing que desenvolve desde o início até o fim, as landing pages, o patrocinado, ele só entra com a parte do investimento financeiro, do tráfego, certo? E ele mencionou que essa pessoa tem aquele WhatsApp bot, ele que desenvolveu o WhatsApp bot específico para ele, né? E esse WhatsApp, ele mencionou, Marcelo, ele já fechou o contrato. Ele é por intermédio da IA. Não é aquelas, que às vezes a gente manda mensagem pelo WhatsApp para alguém, tipo, pergunta número 1, pergunta número 2, responde, entende? Sim. E sim, ali era um bate-papo mesmo. A IA fazendo um bate-papo com o cliente, fechando, pedindo informações, pedindo documentos, elaborando o contrato, fechando o contrato. Sim, é possível, totalmente possível. Vai fazer, acho, um pouquinho menos de um mês. A Lívia começou a estudar só inteligência artificial para implementar o primeiro agente na parte trabalhista. Depois de fazer a parte trabalhista, daí começar a fazer as outras áreas também. Porque qual que é a ideia do agente, né? O agente, ele é uma inteligência artificial que tu carrega ela de informações e ela vai conversar como se nós dois estivéssemos aqui, limitado àquele assunto e levando em consideração todo o conhecimento geral do planeta Terra, mas sempre puxando para esse assunto. Então, olha só a pira massa, cara. Tipo, ele vai ser especialista naquela área, mas qualquer pergunta que tu faça sobre outra coisa, ele vai responder. Bacana, né? E com uma linguagem que tu escolhe. Então, fale como um advogado doutor, fale como uma pessoa mediana, fale como se fosse um adolescente de 15, 16 anos. E assim ele vai. Daí aqui entra toda uma parte de programação, né?
que daí a Lívia agora ela tá estudando, mas que isso aqui nem é o futuro, cara. Isso aqui é É é real. o agora, tá? Penso aí que se nos próximos 2 anos a gente não se atentar a essa situação aqui, Fica pra trás. a gente fica para trás. Não é que não vai ter serviço, é que daí vai aumentar um pouquinho a concorrência, né? Porque tu tá atuando lá no Rio de Janeiro, eu tô atuando em São Paulo, tem atuando em Mato Grosso, atuando em todos os estados do Brasil. Então, os operadores do direito conseguir utilizar a IA e utilizar ainda o tráfego pago de uma maneira efetiva, gastando menos, cara, vai ser massa, tá? Uhum. Vai ser uma maneira nova de trabalhar, né? Ainda não implementamos, é algo mais para o futuro, mas colocar essas IA para o nosso dia a dia de trabalho para fazer peça, Uhum. para desenvolver o trabalho que a gente antes fazia em 4, 5 horas em alguns minutos, né, Marcelo? Você Sim. chegou já a utilizar algum tipo de plataforma nesse sentido, Marcelo? Não cheguei a utilizar, Não. confesso a ti que não. Uhum. Então, eu uso bastante o ChatGPT, mas daí para fazer Uhum. coisas simples e não Uhum. peças, né? Perfeito. Fugimos um pouco aqui do script, mas é bacana, né, cara? Isso faz parte do nosso dia a dia, né, Marcelão? E vamos lá para a finaleira aí do nosso bate-papo, né, doutor Marcelo? Que é o seguinte: lançar aí para ti 4 palavras. Se me permite, tu trazer aí o conceito delas para ti, doutor Marcelo, para que a gente entenda para o Marcelo o que significa essas palavras que elas fazem parte, né, de todo o planeta Terra e ah, elas têm um significado muito grande, né, pro nosso dia a dia, pra gente, né? Tranquilo? Claro, Bora? perfeitamente, bora. Então vou perguntar o que é e logo aí depois, na seguida, tu responde, né, Marcelão? E vamos lá, diminuir esse ar. Doutor Marcelo, o que é Deus pro doutor Marcelo? Deus é tudo. É tudo. É a razão da nossa existência, a razão da gente acordar cedo, a razão da gente sair de casa, chegar em proteção no trabalho, trabalhar, chegar em casa depois para nossa família. E Deus se fez, busquei mais. Cada dia mais a gente busca, né? Uhum. Mas de forma a entrar realmente em alguma igreja, buscando Deus de forma mais diária, desde junho, julho do ano passado. Por qual motivo? Chegava em casa, depois de um dia de trabalho, depois dos compromissos, e financeiramente bacana. Poxa, profissional sempre em busca do melhor, mas tá legal, pelo tempo. Mas senti aquele vazio. Caraca, velho. Quando eu estava durante a faculdade e sonhava com isso que eu estou vivendo hoje, parece que não é tudo, não me preencheu, não me deixou tão feliz, tão contente. E não sabia o que que era. Até um dado dia, vi um patrocinado de igreja ali em Brusque. E ele disse, cara, eu vou procurar uma igreja. E daí procurei uma igreja, comecei num ambiente em que gostei com as pessoas, fui bem acolhido, etc., falando sobre a palavra de Deus, sem muito esse... Uma situação hoje que se tem na questão das religiões, né? Realmente falando, se atendo à Bíblia, né? Ao conhecimento em si. E comecei a buscar, compreender, a ler realmente de fato a Bíblia, a compreender a Bíblia, as passagens, os livros, os momentos que foram escritos, a Bíblia em si, né? E compreendendo maior isso, buscando mais a palavra de Deus, preencheu aquele vazio que eu tanto sentia quando chegava em Cara, casa, que ou massa, às vezes mano. no finais de semanas. Me deixou mais o espiritual. Eu digo que a vida ela é a questão ali, o espiritual, acima de tudo. Você tá trabalhando, estando bem contigo mesmo, o espiritual, o emocional, o pessoal, o trabalho também. Mas depois que procurei Deus, comecei a compreender e quero compreender muito mais, preencheu aquele vazio que eu sentia quando não estava procurando. Então eu digo que Deus aí pode-se dizer que é tudo, né? A razão da nossa existência. Sim. Esses dias eu levei a Laura no planetário, partilhar contigo a história, né? E tinha ido quando tinha uns 12, 13 anos, mais ou menos.
E ficou na minha memória o planetário. E daí insisti pra ela. Na verdade, não era pra ela, eu queria ver o planetário de novo mesmo. Vamos levar. E, cara, é muito louco. Porque a gente tá aqui numa galáxia. A gente tá aqui numa constelação, né? Num conjunto aqui de planetas, né? E isso aqui tá dentro de uma galáxia, de um monte de planetas. E aqui tem outra galáxia. E aqui tem outra galáxia. E aqui tem outra. E aqui tem outra. E aqui tem... Não tem fim. São várias galáxias com vários sistemas solares dentro de cada galáxia. Então não tem fim. Logo vem o porquê daquele termo, né? Eu sou o início, eu sou o fim. Então, tudo se inicia em Deus e termina em Deus, né? E se a gente é a imagem e semelhança de Deus, tudo começa em ti, Marcelo, e termina em ti. Olha que massa, cara. Tipo, a gente, na teoria, é o centro do mundo, né? Tu é o centro do mundo. Se tu é o início, tu é o fim. Viu, Marcelo? E saúde, mano. Extremamente importante. E a saúde, ela está atrelado tanto ao físico, e principalmente na atualidade, diante de vários casos que a gente vê aí nas redes sociais, nas notícias, saúde mental, em que se você não tiver uma saúde mental tranquila, equilibrada, em paz, você não consegue desenvolver mais a sua vida, seja o pessoal, seja o trabalho, não consegue fazer nada. Então, acima de tudo, ter uma saúde mental, buscar sempre isso, a prioridade, né? Para você ter forças para conquistar o restante. E algo que ajuda muito é buscar Deus, né? Ter esse contato. E também a saúde física, de você ter uma boa alimentação, uma noite de sono é extremamente importante para evitar aí baixar a imunidade, ficar doente, gripes, etc. Outras doenças também que podem pegar com a imunidade baixa. Então, penso que é extremamente importante ter esse cuidado, né? Perfeito. E qual que é a tua rotina, mano? Tu faz exercício físico, faz academia? Faço, musculação e também faço jiu-jitsu. Cara, e comecei a fazer jiu-jitsu aí faz uns 2, 3 meses. E sempre tive, confesso, eu tive vontade de fazer jiu-jitsu. Só que com aquele medo, cara, de se lesionar, quebrar alguma coisa, uma torção, e querendo ou não, a gente depende de nós, do nosso físico para trabalhar. Sim. Então, sempre tive um receio, cara, se lesionar, etc. Mas aí conversei com um colega meu que começou a fazer um ano de Marcelo. Sempre fiz ali, etc. Só não levar o ego pro tatame. Foi pego, foi finalizado, cara, bate, fechou, perdeu e começa de novo. Mas agora, se tu que foi pego e querer sair, querer fazer força, cara, aí a lesão, ela é quase que certa. Porque daí Caraca. tu tá sendo finalizado, tu não perdeu a mobilidade, Sim. tá trancado, aí se tu fazer força contra, tu vai se lesionar. E daí fui fazendo uma aula experimental, gostei, Nossa. tô lá dando porrada e levando porrada todo dia. Mas eu faço academia academia, musculação e jiu-jitsu. E é demais, cara. Jiu-jitsu, assim, a partir do momento, parece clichê, mas a partir do momento que tu sobe no tatame e começa ali a fazer os rolas, cara, é como se tudo o restante parasse de existir. Preocupação, ansiedade, nervosismo, tristeza, e tu dá aquele descarrego de desestresse e, caramba, bacana. Tu entra uma pessoa e sai outra. E além de outras coisas que você aprende a trabalhar. A disciplina, a hierarquia, o respeito e também se você é uma pessoa tímida, você se torna uma pessoa mais comunicativa, porque tem que interagir com as pessoas. E se você tem um ego muito inflado, uma pessoa muito arrogante,
aí vai ser finalizado muitas vezes. Cara, que E vai ter que massa, meu. aprender a dizer, perdi. Em- Olha em- só que massa. Então equilibra. A Aham. pessoa tímida fica mais comunicativa, interage mais com as pessoas. E a pessoa mais arrogante, mais ali, né? Acaba se controlando, sabendo dizer perdi. E isso tu percebeu ou isso te falaram? Percebi, Percebeu? percebi. Cara, que bacana. Percepção animal, tá? Ah, Que eu vou exatamente. dizer que a hierarquia, cara, a, a gente entender que deve ser subordinado, cara, se a gente não vencer aí a vaidade, a gente não consegue andar nesse mundo. Uhum. Mas esse é o mundo. É isso aí. Esse é o mundo. Até título de exemplo, no tatame, quando você vai entrar, tu tem que pedir permissão para entrar, fazer o cumprimento que é saudar, assim. E quando você entra, antes de iniciar o treino, aí é feita uma fila. Daí do mais graduado, com a faixa mais graduado, para o menos graduado. Você tem que cumprimentar um por um, de graduação maior para menor, antes de iniciar o treino. E da mesma forma, quando finaliza. Vai cumprimentando todo mundo antes de finalizar. Então tem-se um respeito muito grande, né? E pelas pessoas mais graduadas ou propriamente com o que está iniciando. Sim. Você tem um respeito pelo aquele que tem uma história, tem uma trajetória grande, como também tem respeito pela pessoa e compreensão a pessoa que está iniciando recentemente para ir ajudando um ao outro, né? Cara, muito legal. Já fiquei com vontade de fazer. É bacana. Cara, Olha, por influência é tua, massa. 2 pessoas começaram a fazer, tá? Por influência tua. O Aham. Maxwell acho que O Maxwell começou. e o Jonas. É mesmo? Bacana, bacana. Todo machucado esses dias. Tava mancando esses dias no rolê. Ai, 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 ai. Sim, o Jonas, verdade, verdade. Eu quero começar a fazer Muay Thai, cara. Ele tá fazendo os dois, Muay Thai Sim, sim. e É Jiu-Jitsu. assim. Eu suspeito a falar, mas assim, e também em 2 meses, né? Quem sabe o cara tá na emoção. Mas, cara, sabe quando tu vê, tu prova e digo, não, é isso aqui? É Sim. bacana? É Mas o a que eu gente, a sinto gente com. precisa desses momentos de conseguir estar presente de verdade no momento em que a gente está, Marcelo. E é um exercício difícil, cara. Eu vou te dizer que é um exercício difícil porque diariamente eu tento. Se alguém consegue, cara, eu tiro o chapéu. Mas assim, eu levanto de manhã, sento na beira da minha cama, ou mesmo às vezes deitado, e tento me concentrar nos meus pensamentos para pedir para Deus para que ilumine meu dia. Mas, cara, às vezes a gente sente uma certa dificuldade em realmente estar ali presente de verdade, conectado com Deus, sem pensar em mais nada. E às vezes durante o dia também, cara, parar um momento, o almoço, e gosto de tirar uma soneca, às vezes parar ali e tentar afastar todo o turbilhão de informação e coisas e compromissos que a gente tem para fazer para se conectar, puxar a respiração e soltar. Cara, eu penso que o homem, a mulher, que conseguir realmente fazer isso, tipo tu, Marcelo, agora a gente tá bem conectado, olhando um no olho do outro, de repente não tá com os pensamentos em outras coisas, quando a gente tá falando, né? Mas é bem fácil da gente sair daqui. Daqui a pouco tu tá aqui, mas tá viajando na maionese lá na China, né? E esse tipo de situação a gente começa a treinar, a gente começa a se aprimorar quando a gente encontra algo que nos leva de uma maneira intensa para aquele momento. O tatame. Exato. E o seguinte, ali tu não consegue pensar em mais em nada, a não ser 2 coisas. Não vou deixar me pegarem, ou eu vou pegar. Isso. Porque é tudo muito rápido, né? É muito constante ali, tu não tem tempo pra pensar em outra coisa. Então é uma válvula de escape extremamente bacana. Cara, vou. E se me permite aqui, faço jiu-jitsu ali na Ryan Gracie, em Brusque. Fiz aula experimental em outras academias, mas aqui realmente eu gostei pela questão de ensino, pela questão também dos profissionais que dão as aulas. Ali eu achei, primeiro dia que fui ali, digo, não, essa daqui é minha academia. O Carlos, que é o nosso mestre, nosso professor ali, extremamente também preocupado
com o aluno. Às vezes o aluno, poxa, deixou de ir 2, 3 dias durante a semana. Ele vai lá, manda mensagem, poxa, o que aconteceu? Às vezes uma lesão, ou às vezes desmotivou, né? Cara, vamos lá, continua, faz parte. Às vezes leva porrada aqui agora, mas depois aprende. A Raquel também, a esposa dele, é extremamente preocupada, sempre busca ali dar o melhor de si, da academia para os seus alunos, preocupada em, às vezes, quem sabe está iniciando, não tem kimono. Ela busca lavar todos os dias os kimonos, Caraca, todos mano. os dias, para entregar limpo para os iniciantes ali. Então, assim, eles costumam dizer que não é mais que um time, é uma família, e realmente tenho que render elogios ali a eles nesse sentido. Cara, que legal, Marcelo. Alegra o coração ouvir cada palavra que tu disse. E qual é a denominação que tu vai? A igreja? A igreja presbiteriana, Brusque, Presbiteriana? exato. É tipo mais liberal? Como é que é? Não, assim, ela entende mais que eu, Aham, mas ela é regular, né? regular, Regular, perfeito. exato. Pô, bacana, bacana. A minha avó foi 40 anos da igreja, falecida avó, né? Da Igreja Deus e Amor, era o extremo, né? Entendi. Daí eu... Ela é assim, ó, o que eu gostei muito dela, da igreja? Plenitude. Boa. Iniciou o culto, se lê ali a palavra, se faz as orações, se explica realmente a palavra por intermédio ali da Bíblia em si. Tem os momentos de louvores, mas sem muito esplendor, se entende o que eu quero dizer. Entendo. Aham. Então é algo assim pleno, tranquilo, falando sobre a palavra realmente, explicando o que está escrito ali, Sim. atrelado à Bíblia. Então foi algo que gostei bastante. Cara, que legal. Esses dias eu fui numa igreja. O... Eu aqui, lógico, não criticando nenhuma igreja, mas Sim, aquilo é um que estilo, né? A mais me ideia, agradou, né? sim, a ideia é a gente estar num lugar que se sinta bem, que se sinta confortável, e daí o se sentir confortável é um pouco subjetivo, porque às vezes a pessoa ela vem de uma família em que a família é um pouco pentecostal. Logicamente vai gostar de uma igreja um pouco mais pentecostal, né? Que tem um pouco de ali, aleluia, um pouco mais alvoroçada, né? Hum, E já pode vir de uma família em que uma situação mais tranquila e esse seria o estilo, né? Lagoinha é o nome da igreja. sim. Foi muito bem recebido, Já fui ali. Pastor mas César, eu isso. que assinei o estatuto dela. Caraca, sério? Sim, a Que da esposa hora, dele ali, meu. sim. A criação do estatuto. Caraca, olha só. Foi lá em 2023, se não me falha a memória. Que bacana. Mas me chamou ali a atenção a alguns pontos, doutor Marcelo. Toda preta, né? Sim. Toda preta. O segundo, muitas luzes. E o terceiro, tu chega lá e ganha um lanche, né? Tipo, ganha lá um negocinho. E daí eu cheguei lá e quando me deram aquele lanche, eu comi o lanche. E daí depois fiquei sabendo que era ceia, mano. Quase que repeti o lanche. Que lanche o quê? Mas quem que dá a ceia no começo do culto pra todo mundo, velho? Ai, que ceia, cara. Que lanche, mano. É um pedaço de pão que representa o corpo de Cristo. Mas ele fala. No início. Na hora eu comi. Não. Ele não explicou o porquê da. Não, o Tava dando. o cara só chegou, quero. Não, quero. O cara, mas não deu um segundo, eu já peguei e abri na hora. Daí depois, quase no final do culto, irmão, pega, lembra que você entrou, ganhou, putz, e agora? Eu vou simular com um negocinho seco aqui pra ver se eu tô tomando a ceia. Essa daí. Jesus, meu José, não, cara. Mas lá onde é que tu vai, eles vão no início também? Sim, mas. Não dão no início. Dão só no momento que é Sim, realmente sim, a sim. ceia. E também só é permitido às pessoas que são batizadas. Então, como Perfeito. eu não sou batizado, eu não Sim. participo, né? Ali o pastor Sérgio tem uma outra visão de Sim, ceia, mas sim. tudo Eu é entendo questão de de costumes, né? Costume, religiões, né? religiões. E família, mano? Cara, família. Até você talvez se recorde quando nós nos conhecemos.
em que eu mencionava que, cara, não quero ter mulher, não quero ter filho, só quem sabe ter no máximo uma namorada. Não sei se você se recorda. Lembro como se fosse hoje. E você dizia, Marcelo, calma, né? Tu é muito novo ainda, tem muito a aprender e quem sabe mude esse pensamento. E dito e feito, a gente vai amadurecendo, crescendo, e penso que por trás de todo homem vitorioso tem uma grande mulher. E que você chegue no seu lar e seja acolhido, né? Ela te sustente para você acordar no outro dia e ir para a guerra, ir para a batalha, te dá forças. E a mulher, ela, segundo diz a própria Bíblia, o homem, né, a cabeça e o corpo ali, o pescoço, a mulher, né, que está sustentando. Então, assim, família, né? Lógico, a partir do momento que você faz uma união, a sua família começa a ser a primária, depois tem pai, mãe, etc., sogros e parentes. Mas família também, primeiro Deus e depois família. Perfeito. E trabalho, mano. Também. Trabalho para conseguir, além de tudo, se sentir útil na sociedade, fazendo aquilo que você faz, gerando resultados e para trazer conforto para sua família, poder ter dinheiro não traz felicidade, mas o dinheiro ele proporciona momentos de felicidade para suas famílias e pessoas que estão ao redor, então o trabalho é extremamente importante. Sim. Tu percebeu a sequência? Deus, saúde, família e trabalho. Tudo pilares, né, que sustentam a nossa vida. Sim. Mas Deus está sempre na frente, né? E o cuidado de que se a gente não cuidar da nossa saúde, não tem como a gente cuidar da nossa família, cara. Mas que antes de qualquer trabalho que a gente faça, a família ela tá na frente desse trabalho, a saúde está na frente desse trabalho, Deus está na frente desse trabalho, né, Marcelo? Perfeito. Maravilha. Show de bola, mano. E aí foi-se 1 hora batendo papo, né, cara? Olha só, foi rápido, né? Aham. Foi um papo bacana, Papo bacana. descontraído, Ô, doutor Marcelo, vários pontos. obrigado aí pela situação de ter aceitado o convite. Bate-papo bacana. Vamos aí, oportunamente, marcar mais alguns, porque é importante a gente debater. Hoje falamos a respeito de acidente de trânsito, mas temos aí todas as áreas para a gente abordar. Temas previdenciários, temas trabalhistas, por que não dizer de direito de família, que são temas que tu aborda, e do nosso dia a dia e que é muito importante para o cidadão de bem que nos vê aqui a resposta jurídica, né, para o contexto que ela está vivenciando hoje no caso de acidente de trabalho, acidente de trânsito, mas também conhecer um pouco de nós, enquanto advogado, quem é o Dr. Marcelo, quem é o Dr. Moraes, o Dr. Marcelo cristão, o Dr. Marcelo que pratica esporte, o Dr. Marcelo que tem esse valor, né, que é ver a família como um dos pilares, né, e ter a ciência de que realmente por trás de todo grande homem sempre vai ter lá uma grande mulher. Sem uma grande mulher, um homem fica às vezes até um pouco perdido, né? E uma mulher o centra. Sempre digo que a melhor coisa que aconteceu na minha vida, Marcelo, foi eu ter casado com 18 e 19 anos. Melhor coisa. Porque eu não fiquei perdido no rolê, não fiquei perdido gastando em festa ou mesmo indo atrás de mulher. Eu fiquei com uma mulher do meu lado, me guiando no meu propósito, que era construir, né, a situação de uma carreira no futuro sendo advogado. Mas se não tivesse essa pessoa, não seria possível. Não tenho que dizer Amém. que se tem uma culpada, foi a mulher que na época estava do meu lado, né? A mulher é o pilar, realmente, concordo em cada ponto do que tu falou. Para a gente finalizar, se me permite, naquela câmera lá, colocar onde é que é a situação do teu escritório, colocar tuas redes sociais e encerramos logo depois aí com uma mensagem que eu mando para aquela câmera. Claro, perfeitamente. O meu escritório fica ali em Brusque, em frente ao fórum, à prefeitura, tudo naquela parte central. O escritório atua, como eu mencionei no início do podcast, em todas as áreas.
independente de qual seja o problema do cliente, ele entre no escritório e seja acolhido e saia com possíveis soluções para o caso dele. E nas minhas redes sociais tem ali o Instagram, que é marcelo.advogado_, e o Instagram do escritório, Oliveira Advocacia. Também tem o meu contato aí, WhatsApp, 48999597588. Agora Valeu, fechou com doutor. chave de ouro. Galera, bate-papo bacana, tá? Um bate-papo aqui descontraído, como a gente sempre faz, mas que hoje aqueceu um pouco mais o coração. Marcelo aí trouxe novidades que a gente acabou que a gente está no dia a dia, eventualmente se encontra, às vezes em saídas, e não tem um tempo para conversar a respeito de coisas mais particulares do nosso dia a dia, e ele aí relembrou aí algumas coisas para nós, nos aproximou, o coração se aqueceu, saber de como é o dia a dia do Marcelo, e falamos aqui também não apenas da pessoa do Dr. Marcelo, que é importante a gente saber quem é o advogado que você está contratando. O advogado que você está contratando, ele valoriza a família? O advogado que você está contratando, ele tem princípios éticos? Você conhece esse advogado de verdade? Aqui nas redes sociais, aqui no YouTube, ali no TikTok, lá no Instagram, por ali você conhece a intimidade e o dia a dia e vai vendo os valores que essa pessoa persegue. Isso é importante. E daí depois vem o que também tem o seu valor, que é realmente o conhecimento técnico. Hoje, trazido aqui para vocês, em primeira mão, o tema acidente de trânsito. Então, gosta do tema? Vem com a gente aqui, que nesse podcast foi animal demais. Vale a pena aí assistir na íntegra. E se tu é um daqueles que nem eu, Moraes, que às vezes vai lá no final do podcast só para ver como é que é o final, fica tranquilo. Eu vou te dar uma dica aqui de ouro. Se inscreve no canal, que daí depois vem os cortes certinhos para te pegar só o melhor desse nosso bate-papo. Um forte abraço, Deus abençoe e até o próximo programa.